Nesse vídeo aqui você vai entender definitivamente o que é CDI, o que é Selic, quanto que rende quando fala 100% do CDI, 105, 110% do CDI. Você vai aprender nesse vídeo como fazer esses cálculos para você não se confundir mais e tomar as melhores decisões de onde colocar o seu dinheiro. Então vamos por partes. Primeira coisa que é importante você saber, o que é Selic e o que é CDI. É muito comum a gente ouvir essas duas siglas, mas afinal, qual é a diferença entre elas? Essa diferença é importante só por curiosidade para você saber. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, para não ter que falar esse nome inteiro, existe a sigla Selic. O que é a Selic? Selic é a taxa básica de juros aqui do nosso país. O Banco Central define essa taxa básica de juros para controlar as nossas políticas monetárias. Isso parece meio complicado, mas assim, de maneira bem simples, essa taxa é importante porque ela vai servir como base para todos os empréstimos e investimentos de renda fixa que acontecem no Brasil. Então, por exemplo, nós temos um investimento chamado Tesouro Selic. Esse é o investimento mais seguro do Brasil. Então, você concorda que não faz sentido você colocar o seu dinheiro em nenhum outro lugar que renda menos do que o Tesouro Selic. Se esse é o investimento mais seguro, qual o sentido de você colocar o seu dinheiro num lugar que rende menos e tem menos segurança? Não faz sentido, né? Em investimentos, a gente sempre vai ter aquela relação de risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno que você vai ter. Se o Tesouro Selic é o menor risco possível aqui no Brasil, dá um parênteses aqui, eu tô gravando esse vídeo exatamente no dia da reunião do Copom, que provavelmente vai ter uma mudança aí na taxa Selic. Não sei ainda quando vai ser a próxima Selic, mas o que eu sei é que hoje ela tá em 13,75 e se ela mudar vai ser pouco, vai estar em 13,5. Quando eu estiver editando esse vídeo, provavelmente esse resultado já vai sair, eu vou colocar aqui embaixo quanto que tá a nova taxa Selic definida pelo Banco Central. Então, como investimento, você já entendeu. A taxa Selic vai definir o mínimo que você pode aceitar em um investimento. Por isso que você nunca deve investir dinheiro na poupança, porque a poupança é menos seguro do que o Tesouro Selic e sempre rende menos do que o Tesouro Selic. É um investimento que realmente não faz sentido. A gente colocava dinheiro na poupança lá no passado, quando a gente não tinha informações sobre investimento. Talvez você que tá vendo esse vídeo aqui, tá começando agora sobre investimentos, você ainda investe na poupança, então já fica aqui esse ensinamento. Você pode até comentar aqui embaixo, ainda invisto na poupança? Não, já saí dessa. Comenta aqui pra eu saber. Tranquilo, não tem problema nenhum. Eu também investi dinheiro na poupança por muito tempo e só mais recentemente, quando eu aprendi sobre investimentos, que eu comecei a investir em outros lugares. Estamos aqui todos para aprender. Então, a Selic, ela é essa taxa básica de juros. Então, você vê que vários investimentos têm como base a taxa Selic e a taxa CDI. O que é a taxa CDI? Por curiosidade, novamente, CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Essa taxa já não é definida pelo governo, ela é definida pelos bancos, que é a taxa de empréstimo que os bancos usam para fazer empréstimos entre si. Os bancos, eles emprestam muito dinheiro entre eles e a taxa de juros é sempre a taxa CDI. A taxa Selic e a taxa CDI, elas andam juntas, como eu falei. Geralmente, o CDI está 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, a Selic está em 13,75. Então, o CDI é 13,65. Praticamente a mesma coisa. Então, sempre que a Selic subir, o CDI vai subir junto. Sempre que a Selic descer, o CDI vai descer junto, entendeu? Por isso que a taxa Selic é a taxa mais importante do Brasil, porque ela vai definir quanto que vai ser o CDI, e a Selic e o CDI são a base para vários empréstimos e vários investimentos que acontecem aqui no nosso país. E isso tem uma influência muito grande na nossa economia, porque, por exemplo, se a taxa de juros estiver muito alta, isso é bom para quem investe, o nosso dinheiro vai render mais, mas ela acaba sendo ruim para a economia, porque, por exemplo, as empresas precisam de pegar dinheiro emprestado para fazer o seu negócio acontecer, né? Então imagine que você é um empresário do ramo têxtil e você precisa contratar funcionário, você precisa comprar roupas novas, você precisa alugar um espaço para você construir uma segunda loja e você não tem esse dinheiro agora. Só que seu negócio é lucrativo, se você tivesse esse dinheiro, você já ia fazer essas coisas e já ia fazer sua empresa crescer. Então o que todo empresário faz? Vai no banco, pega dinheiro emprestado, porque ele sabe que ele pegando dinheiro emprestado, ele vai conseguir ter um retorno daquele dinheiro que é maior do que a taxa de juros que ele tá pagando pro banco. Então o que acontece? Se essa taxa de juros começa a ficar muito alta, vários empresários desistem de fazer esse investimento. Ele faz a conta e ele percebe, pô, a taxa de juros nesse nível que tá, não vale a pena, porque o retorno que eu vou ter desse dinheiro aqui com o meu negócio é menor do que o que eu vou pagar de juros pro banco. Então isso desestimula a economia, faz com que os empresários invistam menos, contratem menos pessoas, com isso gera desemprego. Então
para a economia como um todo, não é saudável uma taxa de juros muito alta. E em países desenvolvidos, com uma economia muito melhor do que a nossa, como os Estados Unidos, por exemplo, a taxa de juros é muito menor. Então isso faz com que as empresas consigam investir muito mais e os negócios crescerem mais, contratarem mais pessoas. Então isso para a economia como um todo é muito melhor. E nos investimentos isso também tem um efeito colateral positivo, porque o que acontece? Em países desenvolvidos, como a taxa de juros é muito baixa, próxima de zero, ninguém quer deixar o dinheiro na renda fixa. Todo mundo quer investir em ações, em empresas, porque só lá você vai conseguir ter uma boa rentabilidade. Então, além de tudo, as empresas maiores que têm capital aberto na bolsa ainda recebem mais dinheiro dos investidores. Enquanto aqui no Brasil a gente sabe que a maioria das pessoas prefere investir na renda fixa, porque como a nossa taxa de juros é muito alta, as pessoas preferem investir num tesouro direto, por exemplo, do que correr risco na bolsa e ter uma rentabilidade às vezes parecida ou até pior. Então isso faz com que as empresas aqui no Brasil, pela nossa taxa de juros ser muito alta, não consigam pegar capital no banco para investir no seu negócio, e ainda as empresas maiores que têm capital aberto na bolsa têm dificuldade de captar dinheiro na bolsa porque as pessoas preferem deixar na renda fixa. Você entendeu essa relação da economia com a taxa de juros? Isso aqui é muito importante mesmo. Então agora que você já entendeu o que é Selic e o que é CDI, é importante que você entenda uma coisa. Quando você vê em um banco algo dizendo assim que está rendendo 105% CDI, 110% CDI, quanto que isso rende? Porque isso pode ser uma pegadinha se você for desavisado. Às vezes você tá no começo aí da sua vida como investidor, você não entende muito bem isso aí, você pode acabar sendo enganado por isso. Não digo nem que eles fazem isso de propósito, querendo te enganar, mas é uma questão de marketing mesmo, né? Então, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Sabendo que hoje o CDI está em 13,65% ao ano, ou seja, 100% do CDI rende 13,65% ao ano. Vou te dar, então, duas opções de investimentos. Qual dos dois você prefere? Um investimento que rende 102% do CDI ou um investimento que rende 13,92%? Qual dos dois você prefere? Qual dos dois parece que é melhor? Pois é, dizer que rende 102% do CDI soa melhor, né? Parece até que rende 2% a mais do que o CDI, se você não prestar atenção mesmo no que você está investindo. Só que, na verdade, esses dois exemplos aqui são a mesma coisa. 102% do CDI, considerando um CDI de 13,65, é exatamente 13,92. Mas como soa melhor dizer dessa forma, os bancos, todos os lugares hoje mostram os investimentos dessa forma. Então, pra gente, como é importante, na verdade, saber quanto que rende por ano, não saber quantos por cento do CDI que rende, é muito importante que você saiba fazer esse cálculo. Mas antes de eu te mostrar como calcular isso, eu já vou te pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra você receber os próximos vídeos. E eu vou te mostrar aqui agora duas formas de fazer esse cálculo. Primeira coisa, caso você não saiba de cabeça, você tem que saber quanto que está o CDI no dia que você vai fazer essa conta. Então você só vem no Google e escreve CDI hoje. Ele vai mostrar aqui, ó, na data de gravação desse vídeo tá em 13,65. Provavelmente nos próximos dias já vai mudar. Talvez você esteja vendo esse vídeo bem mais no futuro, vai estar mais diferente ainda. Então sempre faz essa consulta. Aí na calculadora você joga a taxa CDI atual, 13,65. E se, por exemplo, você quer saber quanto que rende 102% do CDI, você vai fazer vezes 1,02. Você joga o 102 ali, só que com a vírgula duas casas para a esquerda, fica 1,02, entendeu? E aí você tem o resultado. 102% do CDI hoje é 13,92%. Beleza? É super tranquilo fazer essa conta, né, para você saber quanto que vai render os seus investimentos aí. E se você quiser um método ainda mais simples, eu criei essa planilha aqui, que eu vou disponibilizar ela aqui no link da descrição. Você acessa ela lá quando acabar o vídeo, mas eu vou te mostrar aqui como usar essa planilha. Super simples também, ó. Aqui você joga quanto que tá a taxa CDI hoje, já te mostrei como descobrir. Aqui você vai saber quantos por cento do CDI você quer saber, né? Então aqui a princípio vai estar 100%. Então obviamente que 100% do CDI é 13,65 e aqui ele já vai te mostrar quanto que rende isso aqui por mês. E aqui embaixo você consegue até fazer simulações. Então, ó, R$1.000 a 100% do CDI, em um mês ele vai render 10,72 e em um ano ele vai render 136,50. Agora, a 102% do CDI rende 10,92 em um mês, 139,23 em um ano. E aqui você consegue jogar outros valores também, ó. Por exemplo, R$5.000, ele já vai fazer o cálculo aqui para você. Então agora, só pra gente finalizar esse vídeo, eu só quero falar isso, que é muito importante você conhecer isso aqui que eu tô te mostrando, porque fica mais claro para você tomar decisões de onde você colocar esse dinheiro. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes tem gente que coloca um dinheiro muito importante em um lugar que ela nem confia tanto, bem menos confiável, só porque ela vê lá 102% do CDI. Às vezes a pessoa acha que 102% do CDI realmente é 2% a mais,
e você viu aqui que não é. Você vê que a diferença no dia de hoje de 2% do CDI a mais é só de 0,27% a mais. É uma diferença muito pequena. Então, será que vale a pena você colocar um dinheiro muito importante, como por exemplo a sua reserva de emergência, em um local menos seguro por causa de 0,27% ao ano? Realmente não faz diferença. Quando a gente fala em reserva de emergência, a gente sempre vai priorizar segurança e liquidez. Liquidez é a facilidade que você tem de resgatar um dinheiro de um investimento. E aí depois a gente pensa na rentabilidade. Existem ótimos investimentos que rendem 100% do CDI em locais seguros, como CDBs de bancos grandes, até de bancos digitais, mas bancos mais confiáveis, como por exemplo lá nas caixinhas do Nubank. Eu deixo atualmente a minha reserva de emergência nas caixinhas do Nubank. O Nubank é uma instituição que eu confio. As caixinhas rendem 100% do CDI, tem liquidez imediata qualquer dia da semana. Então para mim a caixinha do Nubank resolve. Tem gente que deixa em Tesouro Selic, em CDB de bancão. Queria saber de você aqui nos comentários, onde que você deixa a sua reserva de emergência? A minha sugestão é essa, que você não arrisque a sua reserva de emergência em locais não tão seguros assim por causa de 2% do CDI, que não vai fazer diferença nenhuma. Aí você pode talvez pensar assim, pô Daniel, como assim você vai falar que 0,27 não faz diferença? Isso aí, juros compostos, dá uma diferença muito grande. Realmente, dá uma diferença, mas em investimentos de longo prazo. Não é o caso da reserva de emergência. Em investimentos de longo prazo faz uma diferença sim. A gente consegue ver aqui nessa planilha de simulações de juros compostos, ó, se eu pegar um valor grande, por exemplo, 10 mil reais, com aportes ainda mensais de R$1.000, se eu jogar aqui, ó, 13,65% ao ano, em 10 anos você vai ter R$278 mil. Agora, se eu jogar 13,92% ao ano, você vai ter R$282 mil. Você vê que aí, nesse caso, deu uma diferença de mais de R$4 mil. Então, sim, para investimentos de longo prazo com valores maiores, para esses objetivos de aposentadoria, a gente sempre vai fazer questão de melhorar um pouquinho a nossa rentabilidade, de pagar menos taxa ou zero taxa, para que assim a gente aumente bastante nosso resultado lá no final. Por isso que a gente estuda sobre investimentos, por isso que você tem que se inscrever aqui nesse canal para que a gente aprenda juntos aqui sobre investimentos e melhore o nosso resultado no longo prazo. E por falar em melhorar o resultado do nosso patrimônio no longo prazo, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, onde eu mostro como ganhar dinheiro do seu banco em 2023. Fazendo uma pequena mudança aí na sua organização financeira, você pode ganhar uma bela grana do seu banco todo ano. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar.